Queria que você abrisse sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós queremos começar fazendo algumas perguntas que o texto responde. E a primeira pergunta é: existe alguma... Bom, primeiro, o tema da mensagem é muito semelhante ao da manhã. De manhã foi preservando a unidade do Espírito, e este agora é a unidade no corpo de Cristo. Então as perguntas que queremos fazer, e o texto responde logo no início, são estas: existe alguma exortação em Cristo? Hoje de manhã falamos sobre o sentido da palavra exortação. Exortação não é colocar o dedo na cara de ninguém, não é chamar a atenção de ninguém, é encorajamento. Existe alguma palavra, aliás, o texto não fala de palavra, o texto fala: existe alguma exortação em Cristo? Nós temos algum encorajamento em Cristo? A segunda pergunta: existe alguma consolação de amor em Cristo? Existe alguma comunhão de Espírito em Cristo? E a quarta pergunta: existe profundo afeto e sentimento de compaixão em Cristo? Essas perguntas são feitas porque o texto diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo. E a pergunta é: existe? Qual é a resposta? A resposta é sim. Alguma consolação de amor? Nós temos que responder sim. Alguma comunhão de Espírito? Nós temos que responder sim. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão? A todas essas perguntas a resposta óbvia é sim. Nós encontramos essas virtudes em Cristo? A resposta é sim. Se as encontramos nele, elas devem e podem existir em nós. Se Cristo as teve e as manifestou aqui, quando esteve aqui como homem, então, se elas foram vistas nele, se elas são vistas nele, então elas devem existir em nós. Por quê? Porque Jesus veio para que pudéssemos viver por meio dele. Inúmeras vezes nós temos dito isso aqui. 1 de João 4,9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus,
em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Eu acho esse versículo chave para entendermos, não é o único versículo, mas é um dos, eu creio, mais importantes que desvenda o que está por trás da obra redentora de Jesus Cristo. O texto diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para vivermos por meio dele. A vida cristã nunca foi planejada para que nós a vivêssemos através de um esforço contínuo, de uma disciplina rígida, de todo o empenho, todo o esforço que eu e você venhamos a fazer para vivermos a vida cristã vai nos trazer frustração, vai nos trazer desânimo, vai se tornar formalidade religiosa e vai se transformar em apenas atos religiosos. A vida cristã foi planejada para que nós a vivêssemos num nível muito superior. E ela não pode ser vivida por nós, ela tem que ser vivida por Cristo em nós. Se encontramos estas virtudes em Cristo, elas devem coexistir em nós, por vivermos nele e por meio dele, somos encorajados a ter dele outras virtudes. Por isso que o texto diz: então completem a minha alegria. Se nós encontramos estas virtudes em Cristo, então ele diz: completem a minha alegria. E quais são as virtudes de Cristo que esse texto nos encoraja a ter dele, além das que ele mencionou? Nós encontramos, primeiramente, a primeira é a unidade de pensamento, tendo o mesmo modo de pensar. É possível termos o mesmo modo de pensar? Depende. Em relação a quê? Mas nós temos que ter o mesmo modo de pensar com relação àquilo que nós encontramos nas Escrituras. A Bíblia tem princípios que podem nortear toda a nossa vida, todo o nosso procedimento, e nós não podemos viver de maneira alguma diferentemente daquilo que a Bíblia ensina. Então, nós temos que pensar a mesma coisa. Hoje de manhã nós vimos um texto que estava em Efésios, capítulo 4, e aqui diz, do verso 4: há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui aborda pontos principais e básicos sobre os quais não pode haver qualquer dúvida. Nós não falamos sobre eles de manhã, especificamente, mas aqui são pontos chaves nos quais nós devemos crer da mesma forma. Agora, o que seria tendo o mesmo modo de pensar? Se nós somos igreja e somos um corpo, é claro que o corpo não é só essa igreja. O corpo de Cristo abrange todos que em todos os lugares espalhados por toda a terra pertencem a Jesus. Quem são eles? Só Deus sabe.
Só o Senhor sabe quem são verdadeiramente os que são membros do seu corpo. Mas, como igreja local, nós também somos um corpo. Como célula, quando estamos reunidos em célula, Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria entre estas pessoas. E se nos reunimos e se nos ajuntamos, nós devemos, e se nós nos constituímos em igreja neste lugar, não por causa do templo, mas porque somos pessoas que nos reunimos buscando em princípio as mesmas coisas, nós devemos ter a mesma maneira de pensar. Em coisas essenciais, aquilo que é ensino bíblico, nós não podemos sair daqui de jeito nenhum. Essa unidade nós vemos em Cristo, na Trindade. E a palavra Trindade não é uma palavra que expressa com perfeição aquilo que Deus é. E eu não vou falar sobre a Trindade agora, mas todos nós temos aprendido aqui, os que estão aqui há mais tempo, que Deus existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas uma da outra, mas que vivem em perfeita unidade. A mesma que Ele deseja que nós, sendo muitos, tenhamos quando nos reunimos, quando nos constituímos como igreja. Jesus declarou em João 10,30: eu e o Pai somos um. Essa declaração confunde a mente de muita gente que pensa que Jesus está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Nada mais errado. É por isso que nós não podemos usar um único verso e tirar uma doutrina de um único verso. Esse verso está dentro de um contexto maior, e ele deve ser analisado à luz desse contexto maior. E o contexto maior é o assunto que está sendo tratado, e o contexto maior ainda é tudo que Jesus disse, no mínimo no Evangelho de João, porque ele está ali no Evangelho de João. Então, nós vamos descobrir que não é isso que muitas pessoas pensam que é o que Jesus quis dizer. Mas Jesus quis dizer que ele e o Pai andam juntos, pensam a mesma coisa, têm a mesma maneira de pensar e agir. E eu posso usar aqui um texto que não estava nem programado, que eu gosto muito de usar, já usei aqui várias vezes para mostrar isso. João, deixa eu ver se é 14 ou 16, eu sempre me confundo. É o 16 mesmo, 16:12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Quando Jesus fala de algo que é dele e do Pai, porque tudo que é do Pai é dele. Isso é apenas um texto, mas existem inúmeros outros. Por exemplo, João 14, versículo 8. Bom, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto.
Então Jesus ouviu Filipe dizer a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eles andam juntos, há uma perfeita sintonia entre eles, não há diversidade, diversidade não é a palavra, divergência entre eles, não há, são três pessoas distintas, mas que operam no mesmo espírito, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, e fazem tudo juntos. Você não vê o Pai separado do Filho em nenhuma ocasião, tanto no Velho quanto no Novo. Isso pode ser visto desde o Gênesis até o Apocalipse. Se você tem olhos para ver, você verá. Outro texto: havia e há uma perfeita unidade no Pai e no Filho, e esta é a unidade que Ele planejou para nós por meio do seu Espírito. O texto de João 17 é uma oração de Jesus, versículo 20 e 21. Não peço somente por estes, aqueles que estavam ali perto dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é igreja. Você vai dizer: isso é impossível. Não é impossível. Bom, impossível é para mim e para você, mas não é impossível para Deus. Por isso que Ele nos deu o seu Espírito. A unidade entre nós é imprescindível, porque em Cristo nós somos um único corpo. 1 Coríntios 12 e 13, texto que lemos hoje de manhã: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, ele está usando o exemplo de um corpo humano, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Esse batismo é a introdução do crente em Cristo. Efésios diz que há um só batismo, é esse batismo. O batismo nas águas, ele tipifica essa imersão em Cristo, além de ter inúmeros outros significados que poderíamos trazer, mas não é o caso. Porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Isso é independente de sua origem, de sua nação, de sua língua, enfim, de sua cultura. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Jesus disse que se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3, 24 a 26 diz assim: se um reino estiver dividido, essa palavra foi dita num contexto em que Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Então Jesus saiu com essa não. Jesus disse isso: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Não tem lógica. Se Jesus estivesse fazendo isso pelos demônios, ele fazer uma coisa dessa seria lutar contra o próprio reino. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Nós sabemos que ele vai ter um fim, mas ainda não chegou. E Jesus está dizendo que ele não faria isso, né? Paulo combateu as divisões que havia na igreja de Corinto.
E a igreja de Corinto tinha muitas virtudes, mas tinha muita infantilidade. E as divisões são características de infantilidade. Hoje de manhã nós falamos sobre rivalidades. E veja o que estava acontecendo em Coríntios. 1 Coríntios 1, esse texto aí. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Quando nós convidamos irmãos para jejum e oração, é um só propósito. Todos devem estar empenhados nisso, a menos que você tenha um impedimento físico. Mas existem várias maneiras de jejuar também. Mas isso aí é apenas um detalhe. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, ou Clói, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou seja, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então ele pergunta: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Em outras palavras, ele está mostrando quão ridículo é eles se juntarem em torno de pessoas que Deus usou para abençoar a vida deles. Nós não podemos pensar em grupinhos no meio da igreja. Nós temos que pensar na igreja como um todo. A igreja é um corpo. Nós não podemos achar que este ou aquele outro ministério é melhor do que qualquer outro. Se existe um ministério, ele tem que trabalhar para o corpo. Ele tem que trabalhar em função do todo e não em função de si mesmo. Nós não podemos seguir pessoas. Nós seguimos uma pessoa e essa pessoa é Jesus. E se alguém está na liderança, tem que proclamar esse nome, tem que exaltar esse nome, tem que depender desse nome, tem que buscar nele a graça, o poder, para poder servir a ele. É por isso que Filipenses 2,2 diz: tendo o mesmo modo de pensar. É preciso que andemos juntos, é preciso que tenhamos o mesmo modo de pensar. Romanos 12,16 diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Isso é frisado no Novo Testamento o tempo todo. Quais virtudes de Cristo somos encorajados a ter dele? A segunda virtude: unidade no amor. Tendo o mesmo amor. Que amor é esse? É o meu? É o seu? Não dá nem para o cheiro. O nosso amor é tão fraquinho, é tão miserável, é tão mesquinho, é tão egoísta, tão diferente do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5,5. Mas Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como foi que Jesus nos amou? Condicionalmente? Incondicionalmente, né? Que também vocês amem uns aos outros. Eu não posso escolher quem eu vou amar. Eu tenho que amar a todos. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor é a virtude que caracteriza e que pode fazer com que as pessoas percebam que alguma coisa de diferente existe na nossa vida, que não existe na vida de quem ainda não tem a Jesus. O amor a que ele se refere aqui é o amor ágape, é o amor de Deus.
E esse amor está em nossos corações se temos o Espírito de Deus. Eu repito, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi dado. A nossa mente, a nossa alma, e quando eu falo em alma, estou falando no psique, que é o intermediário entre o espírito e o corpo, aquele que vai dizer o que você vai fazer por meio do corpo. Essa mão pode ser usada para acariciar, no bom sentido da palavra, viu? Pode ser usada para acariciar, para abençoar, para tocar vidas, para o bem das pessoas. Mas pode ser usada para o mal. Quem é que vai decidir isso aqui, ó? É o meu psique, é a minha mente. Agora, se eu sou cristão, no meu espírito, o que tem é amor, e se tem amor, eu vou usar a minha vida, todo o meu ser, para abençoar pessoas, e não para fazer o mal para elas. Então, é preciso que nós entendamos que esse amor reside em nós, e o que impede que nós o transmitamos, porque nem sempre pensamos a mesma coisa, não pensamos igual àquilo que Cristo determinou. Nós temos que ver o que ele pensa, o que ele manda, o que ele quer e fazer. Ele não manda que eu ame, ele mandou assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Ele não mandou que eu e você amemos na nossa força, mas se ele mandou, é porque ele capacitou você para fazer. Se ele manda, é porque ele capacita. Então, a única coisa que nós temos que fazer é obedecer. E quando nós nos dispomos a fazer, é a mesma coisa que perdão. Ah, eu não consigo perdoar. Bom, você não quer perdoar. E a mesma coisa é você não quer amar. Comece a orar por essa pessoa a quem você tem dificuldade de perdoar. E peça, diga para Deus perdoar você, perdoar essa pessoa e abençoar essa pessoa que você se recusa a perdoar. Vai dizendo isso, vai dizendo isso. E à medida que você escolher fazer isso, o amor vai fluir, o perdão vai fluir, porque Ele mandou que eu e você perdoemos. Então não existe uma opção: ah, eu não vou perdoar, ah, eu não vou amar. Não tem isso. Não é essa a opção. Em João 17:26, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. O mesmo amor que Deus tem pelo seu Filho único, unigênito, é o que Ele pediu que estivesse em nós. E Ele disse: e eu neles, e eu neles. Quais virtudes de Cristo somos encorajados a ter dele? A terceira: unidade de alma e mente. Você vai dizer, mas não é a mesma coisa, a mesma maneira de pensar? E sendo unidos de alma e mente, isso diz respeito à unidade de sentimentos, o mesmo sentir, tendo os mesmos alvos, os mesmos objetivos, as mesmas metas e o mesmo propósito. Nós somos uma igreja em células. Eu não sei se há ainda alguns que têm dificuldade em entrar nesse propósito que nós trouxemos para a igreja, não porque crescemos mais uma moda, mais uma
uma onda. Não. Porque fomos convencidos por quem nos trouxe isso, que é uma verdade bíblica que ainda não tínhamos visto, e descobrimos que ela é bíblica. Então somos uma igreja em células e devemos caminhar nesse sentido. Temos que abraçar isso. Nossa igreja funciona nos cultos e durante a semana nas células. Somos uma igreja em células. E nós devemos pensar todos da mesma forma. Devemos estar imbuídos do mesmo propósito. E a igreja em células é para comunhão? É. É para edificação? É. Mas a igreja em células tem o propósito de alcançar pessoas para Cristo. Igreja em células tem o propósito de multiplicar a sua liderança. Igreja em células tem o propósito de multiplicar os seus membros. E todos têm que estar. Todos têm não. Todos devem estar. Porque nós não podemos impor nada para ninguém. Mas se você está nessa igreja, você deve ser coerente com o que nós pregamos, buscamos, porque temos alvos, temos objetivos e devemos trabalhar juntos. Nós não podemos, um puxa para lá, o outro puxa para cá, não vai. Nós temos que ir na mesma direção. Nós devemos buscar os mesmos alvos, os mesmos objetivos. Como é que a gente faz isso? Se eu muitas vezes não tenho a mínima vontade, ou não tenho ânimo, ou eu, por N fatores que A, B ou C estejam vivendo, você pode estar super desmotivado, pode estar desanimado, ou pode se sentir frio. Então, vamos orar. Nós estamos buscando a Deus em oração. Diga para Ele: Deus, eu me sinto uma pessoa fria, gélida, não estou sentindo nada, e eu quero algo mais profundo, eu quero mais de Ti. Eu não amo os pedidos. Então, Deus, por favor, coloca fogo no meu coração, faça arder amor pelos pedidos. São coisas que eu e você temos que orar. Agora, não podemos dizer: não, eu não vou. Não, você vai, ou então você está no lugar errado. Agora, você não vai porque eu disse que você tem que ir. Você vai porque a igreja tem uma liderança, a igreja tem planos, tem propósitos, e todos nós devemos estar juntos nestes planos e nestes propósitos. Porque uma casa dividida contra si mesma é a ruína dessa casa. Todos os ministérios devem agir e atuar para que, através das células e dos cultos, a igreja ande em unidade. A unidade do corpo requer rigidez no combate aos inimigos da unidade. E o primeiro inimigo é o interesse pessoal em detrimento do interesse do corpo. O texto diz: não façam nada por interesse pessoal. O verso 4 diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós não podemos agir e viver em função de interesses próprios. Porque se nós agirmos assim, a gente não vai a lugar nenhum. Se somos igreja, nós somos corpo. E o corpo, o dedo da mão não diz para o dedo do pé: eu não vou te coçar não. Ou eu não vou te lavar, ou eu não vou te ensaboar, ou eu não vou... Aí imagine um membro dizendo para o outro: não, eu não vou cuidar de você não, ou eu não tenho interesse em você. Faça isso para você ver onde é que vai parar. O coração não pode dizer: eu não vou bater hoje, eu estou cansado.
já bati muito, estou batendo há muito tempo e eu estou cansado, eu vou parar. Se ele parar, vai parar tudo. Se o rim disser que não vai parar de funcionar, vai descansar, você está frito, você morre em poucos minutos. Assim, qualquer órgão do corpo que se parar de funcionar, prejudica todo o corpo e pode vir a determinar a morte do corpo. Então, não façam nada por interesse pessoal, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. 1 Coríntios 10, 24 diz: não busque, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. 1 Coríntios 13, 4a e 5b diz assim: o amor não busca os seus interesses. Isso não quer dizer que você não deva buscar, não deva ter metas pessoais, nada disso. Mas, em termos de igreja, nós temos que ver o interesse da igreja, o interesse de todos, e não o interesse de poucos ou de uns em detrimento de outros. Isso não significa que não possamos beneficiar alguém, mas que não devemos fazer isso em detrimento de todos. Segundo inimigo é a vaidade pessoal, em detrimento da glória de Deus. Não façam nada por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não façam nada por vaidade. Será que existe isso? Não existe não, né? Existe? Não sei responder não. É uma coisa para cada um considerar. O que é que me motiva a servir a Deus? Eu gosto de aparecer? Eu gosto de... Eu não vejo isso não, mas só Deus sabe o seu coração, né? Você, quando serve, o que você quer? Não sei. Nós temos que ter a motivação certa, para não ter a motivação errada. E a motivação errada é a de servir a Deus por vaidade. O texto diz também: cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O que significa isso? Isso só pode ser entendido se compreendermos o seu significado. E o significado disso está nesse texto de 1 Coríntios 12, 21 a 26. Ele diz assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Imagine que os olhos pensem: eu sou muito maior, mais importante do que a mão. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês, porque sem os pés a cabeça não anda. Verso 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, é esse o sentido de cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu não posso viver sem você. Por quê? Porque o meu ministério só pode existir porque você existe no contexto do corpo. Você tem um ministério e os nossos ministérios se somam e eles acrescentam e eles permitem que o corpo
funcione bem. Ninguém pode julgar que é mais importante do que o outro porque o seu trabalho, sei lá. Não existe isso. Experimente ficar sem um membro do corpo e você vai ver. Experimente, não tem jeito de experimentar não. Mas pense, imagine você sem um membro do corpo. Imagine você quando você acidentalmente fere a mão, o dedo, e você tem que fazer tudo com a outra mão, a qual você não tem o costume de usar, e especialmente se você é destro e você vai ter que usar a sua mão esquerda, e nem sempre é muito fácil fazer isso. Dá para quebrar o galho, mas nem tudo você consegue fazer como você gostaria. Então, são muitas as coisas que poderíamos pensar. Mas, continuando, quais virtudes de Cristo somos encorajados a ter dele? A quarta, unidade na humildade. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Humildade não é uma coisa que eu, para dizer a verdade, eu não sei, não posso imaginar como é que alguém se torna humilde a não ser através de quebrantamento. Para que nós tomemos consciência da nossa fragilidade, da nossa limitação, da nossa dependência total de Deus, do seu Espírito, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, enfim. É preciso que muitas vezes eu e você cheguemos no fim da linha, para que depois de termos usado todos os nossos recursos, nós então possamos nos render diante da realidade. Eu preciso de Deus para fazer isso. Eu preciso do Senhor para fazer as coisas mais elementares. Você pode pensar, isso é fácil. Tiro de letra. Eu já pensei assim em relação a muita coisa. Hoje eu digo para você que eu não penso em fazer nada sem a interferência de Deus. Porque, devido ao conhecimento que eu tenho dele, qualquer coisa que eu vou fazer sem falar com ele não vai dar certo. Por quê? Porque ele sabe que eu preciso e que eu sei que eu preciso dele. Então, se em qualquer momento eu esqueço disso, eu sempre faço a coisa errada. É preciso que nós tenhamos essa consciência. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que quebrar a cara, nós vamos ter que nos dar mal, e Deus vai permitindo, até que a gente aprenda que não pode dar um passo, ir na esquina e em qualquer lugar sem pedir a graça, a direção, a proteção, o livramento, a orientação de Deus. Essas coisas a gente aprende apanhando, a gente aprende sofrendo, a gente aprende quebrando a cara. Eu não sei se existe uma pessoa humilde. Alguém disse que alguém foi premiado com uma medalha de humildade, mas depois tomaram dele porque ele usou a medalha. Imagine você usando uma medalha, eu sou humilde. Não tem nenhuma humildade nisso, né?
Nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente é algo indescritível. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E o texto diz respeito à sua humildade. Como a humildade de Jesus ficou evidente? Primeiro, porque sendo Deus, ao vir ao mundo, não considerou ser igual a Deus algo que deveria reter a qualquer custo. Às vezes é difícil a gente imaginar Deus humilde, mas Ele revelou a sua humildade na pessoa do seu Filho, que abriu mão da sua glória, desceu ao nível humano para viver como homem tudo aquilo que eu e você vivemos, que é muito diferente do que Deus é. Ele é criador, Ele é dono de todo o universo, que é imensurável. O texto diz que mesmo existindo, o texto diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ao deixar a glória dele para se tornar homem, ele não se agarrou, ele não se aferrou, ele não se apegou a essa posição que ele tinha, mas ele se humilhou. O texto diz que ele não se agarrou, é esse que diz o verso 6. Outra evidência, como a humildade de Jesus ficou evidente em segundo lugar, porque Jesus abriu mão da sua glória como Deus para viver como homem, como escravo. Olha, a diferença é muito grande. Deus Todo-Poderoso, soberano, Rei, tem todo o domínio, tem todo o governo, tem toda a autoridade, e de repente, assim é o filho com o pai. De repente ele vai ter que abrir mão disso, e ele vai vir como escravo. Por que escravo? O texto diz servo. O texto diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Mas o texto diz a forma de escravo. A palavra é a palavra doulos, que significa escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Escravo de quem? De Deus. É alguém que veio como nós estamos aqui e devemos ser o quê? Escravos de Cristo. Paulo se intitula escravo de Cristo. A palavra é traduzida por servo de Cristo, mas o original diz escravo de Cristo. Por quê? Porque ele se fez escravo de Cristo. O texto diz ao contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, eu digo, de escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele não buscou seus interesses, não foi egoísta, não agiu vaidosamente. Em nenhum momento você vê vaidade em Jesus Cristo. E é interessante que quando as pessoas se prostravam diante dele como Deus, ele não, vamos dizer assim, não recusava não, porque ele era Deus. Mas ele, quando curava alguém, ele dizia: olha, não conta para ninguém não. Isso tinha outros motivos. Um deles era para que ele pudesse chegar ao fim do seu ministério e não fosse morto antes da hora. Mas Jesus não tinha nenhum interesse em se autopromover. Ele veio para promover o Pai, promover a glória, mostrar o Pai em termos humanos, para mostrar quem é Deus no homem e o que Deus pode fazer em mim e você através do seu Espírito. Como a humildade de Jesus ficou evidente em terceiro lugar, porque ele humilhou-se a si mesmo e obedeceu incondicionalmente ao Pai.
e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seu objetivo principal era obedecer o Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele disse também: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O homem do mundo busca posição, busca status, busca renome. Jesus mostrou que no reino de Deus servir é mais importante do que ter posição social. Naquele episódio em que os apóstolos João e Tiago estavam querendo um lugarzinho especial no céu, Jesus chamou-os à parte e disse, versículo 42, Marcos 10, 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus membros e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, existe gente que está dominando, mas tem gente que é maior do que ele. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A humildade de Jesus teve recompensa. O Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O texto diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aliás, eu li o texto errado. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ainda o Pai determinou que ao nome de Jesus se dobrasse todo joelho. Por isso que o texto diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Conclusão: quais virtudes de Cristo somos encorajados a ter dele? Primeiro, unidade de pensamento, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar de Cristo e uns com os outros. Segunda virtude, unidade no amor, tendo o mesmo amor. É o amor de Deus. Terceiro, unidade de alma e mente. E sendo unidos de alma e mente, tendo o mesmo alvo, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Quarto, unidade na humildade. Não faço nada